Seja bem-vindo ao 26 News, um programa aqui dentro do nosso canal, onde eu vou abordar as principais polêmicas e vou trazer a nossa opinião, não, a nossa não, a minha opinião sobre esses assuntos. Mas eu vou tentar, prometo para você, que eu vou tentar trazer uma opinião sempre linkando com aquilo que a gente faz de melhor, falando sobre a liderança, o porquê que isso acontece, qual a visão do líder, e se tem, se não tem, vamos ver se isso vai dar liga. Eu já vinha há algum tempo protelando estas ações, mas encontrei agenda, encontrei tempo para mergulhar neste mundo insano que é a internet. É isso mesmo, neste mundo insano. E mesmo que alguns assuntos já tenham passado, eu vou trazê-lo para que você dê sua opinião. E se você está gostando do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, indica para outras pessoas. Já somos mais de 17 mil inscritos. E eu comecei como todo mundo começa, com 0 inscritos. E eu fico muito feliz com essa evolução do canal. A gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade, mas agora eu vou descer o nível e falarei das polêmicas e da minha, não da nossa, não, é minha opinião. E eu espero que você verdadeiramente curta e deixe aqui também os seus comentários para a gente falar e continuar trocando essa ideia. Eu vou trazer aqui 4 situações e você que viu depois, vai ver depois, já viu aí na capa. Eu vou trazer 4 assuntos que rolou e um que está rolando neste momento. Primeiro, o MC Pose. Vamos falar do MC Pose e de tudo que cerca este assunto. Mas eu vou falar também pelo olhar da liderança, da cultura e o quanto isso verdadeiramente pode e influencia. Nosso segundo assunto vai ser, aproveitando que essa semana tem seleção brasileira, a camiseta vermelha da seleção brasileira. É isso aí, vai ser a camiseta vermelha da seleção brasileira. Eu vou até, quer ver, vou fazer um negócio aqui para vocês melhorando. Não sei se vai aparecer aí para vocês, mas acredito que não. Vou colocar aqui, ó. Ó, um ok aqui, ó. MC Pose. Falaremos de MC Pose. Voltando, porque é assim, estou me adaptando principalmente para falar sobre estes assuntos que podem gerar um problemão. Beleza? Eu vou trazer para vocês também, como falei, ó, vai aparecer aí na sua tela a qualquer momento a camiseta, a camiseta, a camiseta vermelha da seleção. E eu nem sei o porquê colocaram o Neymar com a camiseta vermelha da seleção. Primeiro que o Neymar, ele literalmente nem está na seleção, e outra, que ele nem é mais patrocinado pela Nike. Faz sentido? Se eu não me engano, salvo engano, porque eu não estudei para estar falando aqui, eu acredito que ele é patrocinado pela Puma. É um negócio desse. Se eu errei, vocês escrevem aí embaixo. Mas como tudo que tem na seleção é polêmica e tudo que tem o Neymar também gera polêmica, é um ótimo momento para colocar a imagem dele com a camiseta vermelha, porque dá polêmica e muita gente vai falar sobre isso. Beleza? Vamos embora. Vamos continuar aí
falando. E qual vai ser o outro assunto, Freitas? Qual vai ser o outro assunto que tu trouxe que isso tu sabe que vai dar problema? Você, Freitas, sabe que vai dar problema. Um outro assunto é esse aí, ó, que vai aparecer na tua tela. O Papa americano. Papa americano. Nós vamos falar dele por um olhar, por uma perspectiva da liderança também, e se foi uma escolha ou não em virtude do presidente americano Donald Trump. E o último assunto deste news desta quarta-feira, o último assunto deste news desta quarta-feira, talvez gere muita polêmica, mas é por isso que a gente está fazendo este programa aqui, será o Pastor Mirim. Pastor Mirim, nós falaremos e eu darei a minha opinião sobre a Pastor Mirim que ganhou os noticiários e foi impedido pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, a continuar aparecendo como estava. Nem sei se já mudou, mas também se já mudou, é problema deles e não é nosso. Mas a gente vai dar a nossa opinião. Beleza? Seguimos e vamos então, não deixe de curtir, não deixe de dar sua opinião, não deixe de acompanhar para você entender verdadeiramente o que eu quero trazer aqui. Vai além da polêmica, tem lição e reflexão. Beleza? O primeiro assunto que eu vou falar vai ser sobre verdadeiramente o nosso digníssimo MC Pose, que foi preso, já foi solto, preso por apologia, uma cultura que verdadeiramente capta muitos jovens e faz com que eles queiram entrar para o crime. Quando eu ainda estava na polícia, mas eu converso também isso internamente, eu sempre conversei antes verdadeiramente desta figuraça entrar no cenário, nos noticiários, eu sempre conversei sobre isso. Eu falava que o maior problema em si do tráfico, o maior problema em si era a cultura de ostentação que chega até os jovens. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho filhos. E quando eu converso sobre filhos, eu sempre falo que a fase mais difícil, a fase mais complicada, que eu mais temo que meus filhos atravessem é a adolescência. É o momento onde eles podem ser capturados por este tipo de cultura. E olha que interessante. Para quem segue aqui o nosso canal, sabe que a gente fala sobre temas de liderança, sobre cultura, sobre uma série de coisas. E a cultura, a cultura de uma empresa, ela é algo verdadeiramente significativo para esta empresa. E não vamos fingir que o tráfico de droga ele não tem uma estrutura empresarial. Ele tem sim uma estrutura empresarial. E a cultura que vai atrair jovens vai ter uma influência direta nessa captação. Eu falo para os empresários com quem eu trabalho, nas empresas onde eu trabalho, que a cultura ela vai ter a capacidade de atrair e de repelir. Ela atrai aqueles que querem estar ali dentro e ela repele aqueles que verdadeiramente não querem estar dentro daquela organização, neste caso, uma organização criminosa. Então, quando nós temos artistas que fazem apologia a estes movimentos criminosos, naturalmente eles vão estar criando e desenvolvendo uma cultura que vai atrair esses jovens. Infelizmente, e aí eu não vou ficar aqui julgando, porra, que o jovem é isso, que o jovem é aquilo, mas muitos serão atraídos por essa cultura de ostentação, de poder,
Tu vai ver caras que, com todo respeito, se não tivessem ali dentro daquela estrutura, talvez nunca fossem experimentar tamanho poder, por não verdadeiramente terem disposição e peito para acordar cedo e trabalhar todo dia. Então vão pelo pior caminho e vão pelo pior caminho e pelo caminho mais fácil para alcançar um poder que verdadeiramente vai fazer com que eles não cheguem aos 30 anos. E aqueles que chegarem vão estar aí com diversas e diversas anotações criminosas, fazendo um mal imenso à sociedade e verdadeiramente destruindo famílias de bem, porque a gente sabe que quando um cara desse faz mal a uma família, ele condena essa família a uma sentença perpétua, um bandido que vem para a rua e acaba verdadeiramente ceifando um familiar nosso, ele nos condena a uma prisão perpétua, a uma sentença perpétua, porque verdadeiramente nos tiram um parente ou nos causam uma lesão para todo sempre. Então, permitir que continuem com isto só vai levar cada vez mais gente a ter acesso a essa cultura. Infelizmente, vai levar cada vez mais jovens a experimentar coisas que muitas vezes o pai e a mãe não vai ter tempo para combater. Até porque, como eu falei, se você for me perguntar, pô, Freitas, qual é o teu maior medo? Porra, meus filhos passando pela adolescência. Que muitas vezes nós somos apanhados nessa fase a fazer parte do grupo. Às vezes tu nem quer, mas você é apanhado para fazer parte do grupo. Então, assim, é uma situação verdadeiramente complicada. E eu vou falar aqui e até vou revelar uma situação que eu vivi e me questiono quanto a isso, tá? E não sei se vai gerar polêmica, mas talvez uma das maiores merdas que eu sinto que fiz na minha vida, na minha adolescência, foi ter ido a um show do Charlie Brown Jr., que eu era fã, lá na Rua 1, na Rocinha. Eu devia ter meus 16, 17 anos, não lembro exatamente agora. Mas um grupo de amigos quis ir e nós fomos. E eu peguei e fui. E eu verdadeiramente não avisei meu pai e minha mãe. Eu fui por escolha minha, responsabilidade minha, mas eu lembro que quando eu desci de lá, eu fiquei assim, cara, e se tivesse. E eu não via ninguém, tá? Não vi vagabundo nenhum até chegar lá em cima. Mas depois nós descemos andando. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. E a partir daquele momento ali, quando eu saí, eu me senti traindo. Eu, Freitas, Sidney de Freitas, me senti traindo a confiança do meu pai, da minha mãe, da minha avó, Dona Eunice. E eu fiquei com uma sensação muito ruim de ter feito aquilo sem contar, e caso tivesse acontecido alguma coisa comigo, como meus pais ficariam? Este foi meu sentimento quando eu desci. Então aquilo me amargurou muito durante muito tempo. E hoje eu me questiono que, mesmo tendo sido bem criado, mesmo tendo, né, tido todo amor, amparo, carinho, eu fui capaz, né, de fazer uma coisa da qual eu não me orgulho de ter ido sem avisar, de ter ido num lugar onde meus pais jamais gostariam que eu tivesse, e graças a Deus não aconteceu nada. E se eu morro? E se eu morro? De repente, morreria numa situação, né, de conflito, ali de conflito com, imagina, marginais, de guerra, de tráfico. Como é que tu explica que
tu não deveria estar ali, ou que não é o que pensam, ou o que vai sair na matéria. Então, eu penso que ter feito isso é um risco muito grande de desonrar pai e mãe, e aquilo me fere muito. Isso é algo que eu fiz na minha vida que verdadeiramente me traz um sentimento de ter vacilado na minha jornada. E eu tive muita educação para não ter feito. Mas, como todo jovem, em algum momento cometi falhas também. E essa porra mesmo, graças a Deus, deu certo. Mas é algo que eu não faria e que eu não gostaria verdadeiramente que meus filhos fizessem. Vambora! Vamos para o outro tema. MC Pose foi preso, foi solto. Ao ter sido solto, porra, mais gente do que num trio de carnaval e saiu fortalecido dessa história. Saiu fortalecido dessa história. Nós, como empresários, sabemos o quanto desenvolver uma cultura dessa para uma empresa é difícil e, infelizmente, essa organização criminosa, ao qual ele mesmo, ao entrar na penitenciária, na prisão, escolheu um lado, porque ele poderia ter escolhido o lado de ser neutro, e seria talvez menos pior. Não, sou neutro, e ainda que fosse Comando Vermelho, depois ele desenrolava lá com os caras, mas nem isso ele fez. Ele poderia pensar, porra, eu vou colocar aqui neutro, porra, e depois eu vou lá, bato um papo, falo, porra, botei neutro lá pra, porra, nego não ficar em cima da minha cabeça, coloquei neutro, porque, porra, depois a imprensa ia vir, ia dar mais margem, isso ia ser pior. Eu acho que o pessoal lá não ia reclamar muito, não. Entende? Até porque ia ser uma explicação óbvia, né? Acho que seria uma boa explicação. Mas, a partir do momento que ele escolhe um lado, ele está ratificando aquilo que a polícia ali já vem mencionando. Mas vamos seguir, porque eu não acredito que terá volta. Eu não acredito. Existe muito apoio por esta cultura, este tipo de cultura que faz essa apologia e, infelizmente, a gente não vai conseguir se proteger disso. Não, não, não vejo futuro, um futuro onde leis vão combater, até porque cada dia mais amarram o serviço policial, cada dia mais estrangulam e eles ganham cada vez mais espaço. Seguimos, vamos para o outro tema, porque esse aí ainda vai dar muito pano para a manga e outros como ele virão. Beleza? Outro assunto que é bem interessante, já passou, tá? Mas como a seleção brasileira, inclusive, estará em campo essa semana, sobre a camiseta vermelha. E aqui eu trago a camiseta vermelha colocada no Neymar. Eu não sei quem fez isso, como eu falei no início da nossa desta live, deste 26 news, essa camiseta vermelha, ela foi colocada no Neymar, e o Neymar ele é sempre banhado de muita polêmica. Eu tenho quase certeza que ele não vestiu isso aí, mas eu trouxe essa foto porque ela rolou bastante na internet. E por que fizeram isso, né? O primeiro erro eu vou dar minha opinião. Por que fizeram isso? Ano que vem é ano de eleição, certo? E nós temos uma corrente política que não é a minha, que adota o vermelho como uma cor para chamar de seu, como uma cor que verdadeiramente os representam. E como tem Copa do Mundo, não é isso? Tem Copa do Mundo ano que vem também, não é isso? 2026 tem Copa do Mundo. Nós vamos ver um mar de pessoas de verde, amarelo, azul e branco. E eu não tenho dúvida de que esta instituição, que também é uma instituição, ela tem suas ligações com suas correntes políticas.
Isso não resta dúvida. E tendo, ela sabiamente cria uma blusa vermelha e conta que ela está criando esta blusa vermelha por causa do pau-brasil que soltava essa porra dessa tinta vermelha e servia para isso, e que nós, ao longo da nossa jornada, temos pouca ou nenhuma relação com a cor vermelha a nível de futebol e de seleção brasileira. Ah, mas é porque nós temos outras federações, como a da Alemanha, que faz camiseta verde. Porra, foda-se. Eles sempre fizeram e para eles sempre foi válido. Nós não, e nós sabemos o momento político que atravessamos, toda essa loucura que nós atravessamos, e que, se eles fossem isentos dessa relação política, eles não estariam se preocupando em criar uma camiseta vermelha num momento como esse. Mas não são. Então, como não se tem um propósito, como o propósito não é o Brasil, e tudo isso tem a ver com a liderança, você que tem a sua empresa, este é o tipo de decisão que uma empresa toma visando o bolso, visando o lucro, porque naturalmente quem está fazendo isso aqui tem seus interesses, que muito provavelmente não é a seleção brasileira, não é recuperar o sentimento canarinho, não é. Então, a Nike, ela não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, ela vai vender para quem é de direita, o verde e o amarelo, e para quem é de esquerda vai ficar apaixonado por essa camiseta. E é óbvio que vai. Porra, ele vai poder torcer para o Brasil e carregar o seu viés político. Coisa que há muitos anos atrás nunca foi pensado por quem vestiu a camiseta amarela, porque quem é de esquerda sempre vestiu a camiseta amarela na hora de torcer para o time futebol brasileiro. Mas, graças ao Jair Bolsonaro, que tentou recuperar esse sentimento de patriotismo, de levantar a bandeira, de trazer este sentimento, que eu acho, inclusive, muito bonito, essa ideia de bandeira nacional, de honrar. Sou policial militar, né? Sou diplomado e formado tanto pela Polícia Militar quanto o BOP. Apesar de não exercer mais a profissão, jurei bandeira, e aí eu aprendo na constelação sistêmica que quando você jura bandeira, você não deixa mais de ser. E aprendi também com os paraquedistas que eu sou diplomado, então eu sou, né, para sempre, eu só não exerço a função. E aprendi com eles me falando assim: Freitas, você, um médico que fez 10 anos de faculdade, se especializou, ele não atua mais na medicina, ele deixou de ser médico? Não, porque ele tem um diploma, porque ele estudou para ser. Então nós também não deixamos não, cara. E passei a carregar esse sentimento. Então, para a Nike, isso aqui é maravilhoso. Para a empresa, né, que patrocina, é maravilhoso. Por quê? Ela vai vender para os dois lados. Para quem permitiu que a Nike pensasse isso e até arrumou o pau-brasil como desculpa, politicamente, para ele também é maravilhoso. Mas este é o tipo de decisão que, quando você toma na empresa, você está ferindo o propósito da empresa, seus clientes vão perceber e, muito provavelmente, você vai ter um prejuízo grande. Vai ter um prejuízo grande. Então, quando eu fujo do propósito da minha empresa, quando eu fujo do propósito da minha liderança, eu tomo decisões ruins como essa daqui. Mas como esta instituição não tem nenhum compromisso com nós brasileiros, é uma instituição privada, eles fazem o que eles quiserem, da forma que eles quiserem,
para se perpetuar no poder, ganhar mais dinheiro, né? Porque tu pensa, vamos dizer que nós temos 50%, vou botar 50 não, 40% de direita, 40% de esquerda, 20 que ficam ali no meio para decidir esse jogo. Porra, a Nike vai vender, se ela só venderia neste momento político para quem é de direita, o azul e o amarelo, porque após essa tentativa de trazer o, o sentimento pela bandeira, pelo verde e amarelo novamente, então as pessoas começaram a não querer mais usar essa galera, né, do outro lado, então a Nike vai faturar em dobro, vai faturar em dobro. É uma jogada para a Nike positiva, politicamente, para quem lidera essa instituição, ia ser também uma ótima relação com os políticos que estão no comando do nosso país. Então, apesar de para nós ser uma péssima decisão, e para você que tem sua empresa, nunca faça isso, não fira o propósito, porque você que é dono de uma empresa, você serve ao propósito da empresa, tá? Você não é o topo da sua empresa. O topo da sua empresa é o seu propósito. Você está aqui e você serve a esse propósito. Então, se você... O propósito é o norte, né? O propósito é o norte orientador da sua tomada de decisão. O propósito da tua empresa é o norte orientador da sua tomada de decisão. Se você fere esse propósito, se você fere os seus propósitos, seus clientes percebem. Tanto é que gerou muita polêmica. E não adianta vir falar que é pau-brasil, que não colou para ninguém. Tu acredita? Escreve aqui para mim. Tu acredita que foi por causa do pau-brasil? Ninguém acredita que foi por causa do pau-brasil. E não muito tempo depois dessa loucura toda, o presidente da CBF, que autorizou, né, ou que permitiu que se pensasse isso, porque eu nem sei se foi feita uma tiragem dessa camiseta, eu acredito que deva ter sido, eu não sei. Pouco tempo depois, ele foi preso. O outro que assumiu falando que a camisa da seleção brasileira é amarela e azul. Veremos cenas do próximo capítulo e eu volto aqui para falar sobre essa loucura. Vamos embora, vamos para o próximo tema, e o nosso próximo tema é o Papa americano. O Papa americano. E eu trouxe esse tema também do Papa americano porque muito se perguntou e se ventilou se a escolha de um Papa americano era de fato por causa de um presidente americano. E vamos pensar de novo, tá? A igreja é uma instituição. É uma instituição. E como toda boa instituição, eles vão tomar decisões e fazer escolhas levando em consideração o cenário político, o cenário atual do mundo, até porque a gente sabe que a Igreja Católica ela tem uma força imensa em todo o mundo e, na minha opinião, ela surfou a onda de um presidente americano que é pró-religião, que tem Deus como o centro, que acredita muito em Deus, que fala muito sobre isso e, naturalmente, ela se aproxima do maior líder da maior nação do mundo. E vamos lá. Se você tivesse à frente de uma instituição e você tiver dessa instituição e você tivesse a oportunidade de estreitar esses laços, até sabendo que o Donald Trump tem opiniões muito contundentes, então o problema, né? Eu acho até uma decisão bem acertada, até porque se ele é papa e dentro daqueles que podem ser, ele tem competência, porra, eu também faria isso.
eu também faria isso para poder estreitar, melhorar essas relações, poder comprar algumas brigas que talvez com outros governos, comprar algumas brigas no sentido de posicionamento, que o maior líder do mundo vai literalmente abraçar. Então, vamos dizer que esse Papa ele é contra o aborto, que ele tem que ser, naturalmente. O Donald Trump ele também briga por isso. Ele é contra. Então, e eu também sou. Então, naturalmente, ele vai poder se posicionar e ter o maior líder da maior nação do mundo protegendo e defendendo a opinião dele também, e ele tendo aí uma retaguarda dentro disso. Ainda que eles não devam se envolver com política. A religião não se envolve com política, ainda que não, até porque existem posicionamentos que vai ser realmente a contragosto da política. Então, eles naturalmente tomam uma decisão de escolher um papa que vai se aproximar. Se talvez Donald Trump não fosse um cara religioso, não fosse temente a Deus como ele demonstra, talvez a escolha pudesse ser outra. Muito provavelmente seria outro. E talvez fosse um outro que se alinhasse muito mais com o que o presidente americano tem de pensamento. Mas por que que eles não se alinham a, porra, presidente chinês, russo? Porque nesses lugares a gente sabe que a religião nem entra, nem existe, né? Então, não tem nenhuma relação com esses lugares. A gente sabe que tem muitos países comunistas, nazismo, essas coisas, esses ismos que tem, que são totalitários, na sua grande maioria, eles realmente tentaram sempre acabar ali com a religião, porque a religião, inclusive, não sei se tem muito tempo, né? Acho que estava sendo proibida a Bíblia, acho que na China, num país desses, não me recordo agora, nesses lugares, verdadeiramente, a primeira missão é acabar com a religião e o poder que a religião tem de, né, mudar a cabeça da pessoa e fazer as transformações que ela faz. Então, naturalmente, foi uma decisão óbvia, acertada, e eu acredito que a gente tomaria. Mas quem é a gente também para dizer o que é certo ou errado quanto a isso? Mas estamos aqui na internet e sim, podemos dar nossa opinião. Dê a sua. Fale para mim o que você achou. Até porque, sinceramente, qual é a importância da nacionalidade do Papa? Ele tem que servir a Deus, né? Ele tem que ser temente a Deus, ter Jesus como caminho, a verdade e a vida e levar a palavra, levar a palavra, o Espírito Santo a pessoas que verdadeiramente precisam dela para mudar a sua mente e seguir rumo a uma vida mais próspera internamente, porque a prosperidade também não tem nada a ver com o que você tem a ver com o que você é. Então, foi uma ótima decisão, na minha opinião, e levando em consideração que é uma instituição, que essa instituição precisa liderar, precisa estar bem com a política global, nada melhor. Beleza? E o último assunto que eu trouxe, que foi um assunto que também gerou muita polêmica durante muitas semanas, e se eu não me engano foi não sei se foi o Ministério Público ou se foi o Conselho Tutelar, né? Agora eu não lembro, mas estou perdido aqui na informação. A gente teve o pastor Mirim tomando as redes sociais, né?
E eu refleti uma coisa bem interessante sobre isso. Eh, a Bíblia, ela fala da importância da liderança, né. A liderança, ela é um ensinamento bíblico e todos nós estamos sendo liderado por alguém. Eu sou liderado, eu tenho os meus mentores que me ajudam na carreira que eu tenho, então sou liderado por eles. Eu tenho o meu princípio, a minha convicção cristã, então eu me sinto liderado por Deus, eu sou liderado pelos meus propósitos, mas será que é possível ser liderado por um jovem de 14 anos, 15, que fala de religião com a propriedade que ele tem? Eu acredito que pessoas que têm baixa consciência, que buscam pouco, uma maturidade espiritual, que buscam pouco essa relação espiritual, que buscam um pouco esse crescimento dessa consciência que a gente precisa desenvolver, elas vão se permitir ser lideradas. Mesmo pessoas que já têm uma experiência grande de vida, ela vai permitir ser liderada. E o mais interessante, que quando a gente começa a brigar aqui, quando a gente começa a discutir aqui sobre se ele é ou não um profeta mirim, um pastor mirim, se ele tem autoridade para isso, nós vamos ter uma grande parte que chama-o de charlatão e uma parte que, ao vê-lo sendo chamado de charlatão, vai acreditar que ele é um profeta enviado por Deus, sem dúvida. A descrença e o ataque de muitos vai fazer dele uma referência para quem gosta de abraçar a dúvida, né? Para quem, se ele está sendo atacado desse jeito, Jesus foi atacado desse jeito, ele verdadeiramente deve ser tudo isso que ele prega. Eu não acredito. Eu não acredito que seja. Mas quem sou eu para dizer se é ou se não é? A única coisa que eu posso fazer, como a grande maioria não, mas como as pessoas fazem, é criar os meus julgamentos, é achar que ele não tem maturidade, não tem experiência de vida para falar, é pegar diversas coisas que ele fez e entender que ele, olhar para um histórico, eu vou criar pegar todo o conhecimento. Eu leio a Bíblia, eu estudo, eu busco conhecimento. Então eu falo, putz, esse cara aí, com 14 anos, não tem condição de me liderar espiritualmente falando. Não tem. Não acredito que ele tenha mais maturidade, nem conhecimento do que eu. Então eu sinto que a ele eu não darei eu não serei um liderado. Então eu acredito que quanto mais maduro, quanto mais consciência a gente ganha e cresce, as nossas referências também vão ser maiores. A gente vai abrir os olhos espiritualmente, intelectualmente, para coisas que talvez não casem muito. Então, eu acredito que a gente tem que buscar este crescimento para que a gente também vá se permitindo que as nossas lideranças sejam outras referências, né? Então, eu penso dessa forma. Eu penso que na falta da minha busca por maturidade, por conhecimento, por crescimento de consciência, porra, eu estou muito mais suscetível a um garoto de 14 anos que diz que é profeta e faz movimento.
a gente acaba se deixando levar. Mas eu pergunto, e se for só para colocar lenha nessa fogueira? Eu não acredito que é, tá? Mas eu vou perguntar para você de novo. E se for? E se for? Quando que nós, como que nós saberemos? Porque também existem muitos outros que são renomados que existe um viés que diz que não é nada daquilo, que é falcatrua, que é charlatanismo. Freitas, tu tá falando daí, você frequenta alguma religião? Não, eu não frequento, eu sou cristão, eu verdadeiramente leio a Bíblia, sempre que posso, eu vou a uma igreja, eu acho interessante demais buscar quem estuda mais que eu, mas eu não tenho nenhum pastor para chamar de meu, não vejo problema nenhum quem tem, mas eu tenho as minhas convicções, tenho a minha relação com Cristo, ajoelho toda noite para orar, orei por uma mulher cristã, vou casar com ela, ela é frequentadora, mas eu ainda não tenho uma relação tão próxima com as religiões, com os pastores, com as convicções das religiões, mas eu tenho demais Jesus como caminho, a verdade e a vida. Eu acredito, eu era ateu, tá? E eu tô falando isso de um cara que era ateu até 39 anos, eu tô com 42, então eu era ateu e hoje eu entendo toda a importância da estrutura religiosa e o quão Deus é fundamental para transformar nossa vida, nossa consciência. Então, você está ouvindo isso de um cara que é ateu, não frequentador e sem nenhum emblema de nenhuma religião, mas não deixo de ir a uma igreja quando sou convidado, quando tenho tempo para ir. Quero, assim que casar, com minha noiva, congregar com ela, porque isso é importante para ela, então eu vou fazer, mas eu muitas vezes em casa chamo-a, né, trago ela para a mesa, a gente ora, a gente lê junto, a gente tira conclusões, a gente se questiona, a gente vê opiniões de outro e a gente vai se lapidando, mas verdadeiramente tendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Essas foram as notícias que eu trouxe para este primeiro 26 News. Não sei quantos programas vou fazer, mas vai depender de vocês. Por que, Freire? Por que vai depender da gente? Porque eu quero que vocês tragam as polêmicas aqui, ó. Eu quero que vocês tragam as polêmicas aqui, que vocês trazendo a polêmica, eu posso verdadeiramente falar de uma visão de liderança. Eu tentei ser polêmico sem ser, mas trazendo as opiniões sempre voltada para uma perspectiva. E essa perspectiva do pastor Mirim mostra para a gente o seguinte: na falta de liderança, né, na falta de você assumir a liderança, na falta de você se posicionar, alguém vai assumir essa liderança. Alguém vai se posicionar. Beleza? Então, entender tudo isso sobre o aspecto da liderança, a cultura que enaltece vagabundo, a cultura que enaltece movimento criminoso que ceifa famílias, ela vai ser atrativa para uma grande parte de jovens, tá? Ela vai ser, assim como culturas empresariais fortes atraem pessoas, atraem colaboradores e liderados muito mais engajados
a cultura marginal também vai fazer isso, vai trazer jovens e pessoas muito mais engajadas. A camisa vermelha da seleção, como uma péssima decisão de líderes que estão visando seus anseios pessoais e ferindo, né, aquilo que a gente acredita que deveria ser o princípio da nossa seleção canarinho, também é uma decisão que visa o melhor para o eu e não para o nós, no sentido de respeitar o propósito da sua empresa. Então, quando você toma decisões assim, você vai ver um movimento contra a sua empresa, e tem várias, tá? Várias decisões, vários livros que contam de decisões ruins de empresas que fizeram isso. Só que não é sobre isso aqui, sobre o Papa americano, é óbvio, né? Você está alinhado com o maior líder mundial, da maior potência mundial, é uma bela estratégia, e o Pastor Mirim como um momento onde as pessoas verdadeiramente precisam refletir sobre suas consciências, né? E para mim não é. Mas e se for? Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Escreva aqui sobre temas que você gostaria que eu, Freitas, defendesse ou fosse contra. E se você me achou pouco polêmico, escreve também porque eu posso ser mais. Mas, de começo, eu estou aprendendo como faz essa parte aqui, entrando nesses temas para a gente ficar cada vez mais próximo com os temas do dia a dia. Beleza? Espero te ver na próxima quarta-feira. Espero que aconteça muita coisa até lá. Se não acontecer, a gente inventa, porque a internet está aí para a gente trocar essa ideia e ficar cada vez mais próximo. Avança!